Apresentar para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Malu Nóbrega, eu estou lançando um projeto que já vem sendo desenvolvido há um tempo e agora a gente está lançando várias coisas muito legais. E nessa live eu vou conversar sobre algo que incomoda muitos terapeutas holísticos, né? Que é como cobrar pelo trabalho como terapeuta holístico, né? Então, eu vou levantar aqui algumas questões a respeito desse assunto e no final eu vou responder algumas perguntas. Quem quiser deixar sua pergunta nos comentários, eu vou responder essas perguntas no final da apresentação, né? Bom, eu sou Malu Nóbrega, minha formação acadêmica é na área primeiro de educação física, e como eu já trabalhava com algumas terapias holísticas, eu decidi fazer acupuntura. Da acupuntura, eu parti para a formação acadêmica em fisioterapia, e depois de formada, eu resolvi realmente só me dedicar a terapias holísticas, né? Nesse tempo que eu ficava buscando formações, fazer faculdade, o que eu estava buscando ainda era validar a minha jornada através dessas formações, né? Então, isso não deu muito certo, eu tive vários contratempos para poder viver realmente essa profissão. E o maior contratempo que eu tive realmente foi cobrar o valor justo pelo meu trabalho e poder viver 100% do meu trabalho, tá? Então, existem, assim, vários motivos, né, que levam, né, o profissional de terapia holística a não conseguir cobrar o valor justo pelo seu trabalho, tá? O maior deles, na minha experiência, é tentar valorar o trabalho através do recurso terapêutico, né? Então, eu vou lá e eu ponho o valor no meu trabalho porque eu faço a terapia A, B, C ou D e as pessoas que fazem essa terapia cobram X, tá? A outra forma que também não deu muito certo foi quando eu tentei botar valor no meu trabalho, fazendo um orçamento do que eu gastava para estar trabalhando ali. Então, é mais ou menos assim, o que eu pagava para o local, o material que eu usava, as despesas que eu tinha para estar ali trabalhando, de deslocamento, etc. E aí eu pegava isso, juntava com o recurso e dava um valor para o meu trabalho, tá? E o que o profissional, na realidade de terapia nessa área das terapias holísticas integrativas, precisa descobrir é o que ele entrega para o cliente dele, tá? Através do seu trabalho. É o que ele faz para que esse cliente saia do consultório com um brilho nos olhos, né? O que é que brilha, que faz brilhar os meus olhos, e através disso eu também, do meu recurso, do meu trabalho, o meu cliente também sai com esse brilho, né? Então, o que eu entrego é sempre muito valioso, porque o que eu estou entregando faz o olho do meu cliente brilhar, tá? Existem várias objeções em relação a cobrar o trabalho como terapeuta holístico, né? Entenda aqui que a questão de você ser um terapeuta de sucesso não passa só por essa questão de você conseguir botar valor no seu trabalho, existem várias outras questões, né, que vão realmente levar você a ter sucesso ou não, mas essa foi a questão que eu peguei para a gente conversar hoje, tá? Então, os terapeutas holísticos que passam por isso não são os únicos profissionais que passam por uma dificuldade de colocar valor no trabalho. Qualquer profissional liberal passa pela mesma dificuldade. E ele também pode ser ajudado escutando a lógica do que eu estou falando aqui, né?
Uma das objeções é que as terapias holísticas, na grande maioria, não tem como garantir um determinado resultado. Então, a pessoa vem, vai ser atendida por mim ou por qualquer outro terapeuta. Esse terapeuta vai usar o seu melhor recurso para atender aquela questão daquela pessoa, mas na grande maioria a gente não tem como determinar que o resultado que a pessoa vai ter vai ser o resultado A, B ou C, tá? O resultado dessa pessoa, desse cliente, vem através da interação dele com o recurso que foi utilizado. Mas o que ninguém para se perguntar é o que tem garantia absoluta, tá? Qual o tratamento ou recurso, convencional ou não, que tem uma garantia de um resultado pré-visto absoluto, tá? Então, o que a gente tem não são resultados previstos, são resultados possíveis, tá? E tudo vai ser resultado do meu cliente, não é do meu trabalho ou do meu recurso, né? Por que eu falo isso? Porque quando eu explico isso para o meu cliente, o que eu vou fazer e qual vai ser a interação dele com o que eu estou fazendo, né? Eu deixo ele empoderado do que realmente é a parte dele desse latifúndio, é a parte dele na hora desse atendimento, durante esse atendimento, depois desse atendimento, tá? Então, o que a gente entrega na realidade são resultados possíveis. E a gente precisa aprender a empoderar esse cliente, porque nós não somos salvadores deles. Nós somos agentes de transformação. Nós não somos bengalas, nós somos quem liberta essa pessoa a partir do reequilíbrio de todas as suas partes. Nós somos aquele que empodera as pessoas. Eu gosto muito de falar, que empodera almas. Então, isso não tem preço, tá? O processo de validação, libertação é muito simples e em sua simplicidade ele é complexo, e isso precisa começar nessa relação também de equilíbrio entre você e esse cliente, diante do que esse equilíbrio dessa relação? Diante de uma troca justa pelo que você oferece. E essa troca justa promove também cura, tá? Nós criamos relações equilibradas, onde essa pessoa não cria um vínculo comigo de uma dívida de nenhuma natureza. Então, pense da seguinte maneira: o seu trabalho pode interagir com o cliente, pode trazer curas profundas e super importantes. E precisa estar em equilíbrio. Equilíbrio de quê? De troca. Pode ser uma troca financeira, pode ser uma troca por algo que essa pessoa tem a oferecer para você, se isso te interessar. Mas essa troca tem que estar em equilíbrio, porque faz parte do resultado que esse cliente vai colher através do teu trabalho, tá? Então, a troca financeira justa, seja ela em dinheiro, ou seja ela por algo que aquela pessoa tem para oferecer e que é valioso, faz parte do processo terapêutico. Faz parte do processo de cura dela. Faz parte do empoderamento dela. E isso precisa estar claro, tá? A outra objeção é pensar que o trabalho terapêutico, holístico, é algo espiritual e divino. E aí eu pergunto a vocês, e o que é que não é divino?
Tudo na vida é divino. A palavra divino quer dizer vindo de. E se tudo vem de algo, de alguém ou de alguma coisa, tudo é divino. Tem alguma coisa do universo que não seja vindo de? E tem algo que não seja espiritual? Existe alguém que está aqui me ouvindo agora que não seja um ser espiritual? Acho que não, né? Então, nós, como terapeutas, precisamos ficar inteiros com todas as nossas partes, porque nós somos um ser físico, emocional, mental e espiritual, e temos outros níveis que a gente desconhece. E a gente precisa estar em equilíbrio com todas essas partes e perceber que tudo que está nessa existência tem várias partes que se completam e não se separam. Isso é o holístico. E essas partes, como partes de algo, cada uma delas precisa de um alimento. E a matéria precisa de um alimento. Então, para eu poder seguir a minha missão, eu preciso estar alimentado, eu preciso ter um teto, eu preciso ter roupas, eu preciso ter tudo mais para estar em condições de servir a minha missão. E sim, ela é uma missão espiritual. E para isso, eu preciso da matéria, porque a gente vive num planeta físico, material, né? Então, nós vivemos num planeta Terra, e esse planeta tem matéria densa, física, mas também tem o lado espiritual, e também tem as emoções de todos que estão aqui, e também, tá? Então, tudo isso são elementos interdependentes e inseparáveis. E graças a isso, também, todos nós temos algo valioso para dar ao outro. Pode não ser dinheiro, pode ser um serviço, pode ser um produto. Então, eu, Malu, quem eu sou para dizer que alguém que vem me buscar não tem nada de valioso que possa fazer ou entregar para mim em troca do meu trabalho? Então, na hora que eu ajudo aquela pessoa a enxergar que ela tem algo de valioso para me entregar, seja o dinheiro, seja um serviço que ela faz, seja um produto, seja o que for, nessa hora eu estou ajudando aquela pessoa no seu processo de evolução e de cura. E nesse ponto vem também a questão da troca justa, tá? Algo que seja importante para mim e que eu não simplesmente estou lá aceitando. Eu odeio giló. Aí vem alguém com um saco de giló para me dar na hora do atendimento, porque ela não tem dinheiro e aí ela quer trocar comigo, ela tem uma plantação de giló, ela leva giló para mim. Eu não quero giló. Tá? Então não adianta eu aceitar algo em troca do meu trabalho se eu vou pegar aquilo e vou jogar fora. Só para aquela pessoa fazer o meu trabalho. Não, eu tenho que mostrar para ela que ela vai ter outros meios, outras chances, outras formas de chegar no valor que eu estou pedindo pelo que eu faço. Tá? Então, algo para uma troca justa. Algo que vale a troca pelo meu trabalho. Aí vocês vão dizer assim, poxa, Malu, mas o que você está dizendo aqui é que o que importa nesse momento é o dinheiro? Não. Ou o que importa nesse momento é o valor da troca? Não. O que importa aqui é eu poder levar essa pessoa a entender que ela pode prover a sua própria vida, as suas necessidades e os seus desejos. E nesse ponto, eu e ela nos transformamos em algo além. Então, eu estou a serviço daquela pessoa.
para que ela se transforme e saia do vício do eu não tenho, eu não posso, eu não sou capaz, para ir para um outro lugar onde ela é capaz, onde ela se empodera, onde ela e todos nós somos dignos e capazes de viver em abundância. Todos nós somos capazes de ter o que precisa na hora que precisa. Pode ser mais do que eu preciso e sempre o suficiente para prover a minha própria vida. Se, como terapeuta, eu acredito que isso seja impossível para todos, e eu me coloco no lugar da prisão que aquela pessoa vive, que é a prisão do não ter, do não ser capaz, de não evoluir dentro da sua própria existência, de não galgar, de não ir além e descobrir qual é o fluxo da prosperidade, da abundância dela, qual é o fluxo que ela tem na vida dela para se suportar, tá? Suportar o quê? A sua própria existência, tá? E o que a gente tem como missão é libertar pessoas, mas primeiro a gente precisa se libertar. A gente precisa acreditar nisso, que tudo está alinhado, que tudo está sólido, tá? E essa questão do cobrar, do não cobrar, eu fui aprendendo com o tempo que era uma atitude interna, era um estado interno. Era a certeza de que tudo estava certo. E eu não precisava ter medo disso, porque eu tinha um medo disso. Ah, porque eu ainda não tenho experiência com isso. Ah, porque eu ainda não sei se isso dá resultado. Ah, porque, ah, porque, ah, porque. E no ah, porque, nem eu me libertava e entendia o que era o fluxo real do universo da abundância e nem eu ajudava aquela pessoa a se curar dessa questão financeira que permeia a vida de todo mundo. Lembra, nós somos um ser material, emocional, mental, espiritual e em outros níveis que eu ainda desconheço, tá? Então, desse jeito, a gente consegue perceber que a minha missão é empoderar pessoas, tá? Como que eu consigo isso? Eu consigo dentro de uma seriedade, de um foco, de um fluxo do que eu faço. Da persistência e da insistência, porque só não consegue fazer quem desiste no meio do caminho, tá? Então, o recurso que eu uso, mais o resultado que a pessoa tem é igual ao valor do meu trabalho. Qual o resultado que eu ofereço? Algo que eu, Malu, como pessoa, já conquistei. Eu preciso de base. Eu só posso oferecer ao meu cliente algo que eu já conquistei como ser humano. Algo que eu já transformei dentro de mim. E se eu já conquistei, isso vai tocar o campo do outro e vai transformar o outro. Ele vai me ouvir. Porque se isso não é real, ele não vai me ouvir. Tá? Ele não vai me ouvir. E quando ele me ouve, ele pergunta: mas o que você fez para transformar a sua vida dessa forma? E quando ele percebe que o que eu fiz foi utilizar um recurso que virou um recurso meu de trabalho, e que eu consegui essa transformação e já consegui de outras pessoas através daquele mesmo recurso, ele olha para mim e diz: eu também quero isso, e isso tem um valor. Qual é o valor que vocês colocariam, se vocês pudessem colocar, escrever aqui para mim, quanto vale uma transformação de um ser humano? Isso tem preço? Vocês poderiam me dar um preço? E me dizer, ah, a transformação do fulano vale tanto. Tem preço? Eu queria saber de vocês isso.
Qual o valor de uma vitória pessoal do seu cliente em qualquer área da vida dele? Quanto vocês acham que isso vale? Então, aqui, você já percebeu que o que você oferece nunca é o seu trabalho. O que você vai oferecer para o seu cliente e você vai precificar e você vai receber por isso, o que você vai oferecer é a transformação que aquele recurso que você utiliza traz para as pessoas. Então, nunca ofereça o trabalho como referência para o valor que você coloca nele. Tá? Eu demorei muito tempo para entender isso que eu estou dizendo. Para incorporar isso que eu estou dizendo. E outro ponto muito estressante, no meu entender, em relação às terapias holísticas, é que a grande maioria dos terapeutas atendem com terapias holísticas, mas eles têm 500 recursos. Então, ele vai fazendo cursos, e se há 30 anos atrás cursos de terapias holísticas já existiam alguns, agora então nem se fala, tem milhares de recursos. E aí eu pergunto, como que você vai ser reconhecido pelo que você faz? Como que você vai ser pago pelo que você faz se nem você sabe o que você faz? Você usa um monte de recursos diferentes e, na realidade, é por medo de não ter tudo que aquele cliente precisa. E como é que você consegue ter experiência com o que você faz se cada hora você faz uma coisa diferente? Como que você cria essa experiência, essa história? Como que você cria essa relação entre o que você faz, o recurso que você faz e o teu cliente? Se você, cada hora, você oferece uma coisa. Aí vocês vão dizer assim, Malu, mas cada cliente tem um perfil diferente. Ok, o cliente pode ter um perfil diferente, é claro. Nem tudo que eu faço, Malu, vai servir para todo mundo. Mas o que eu faço, Malu, tem que ter servido muito para mim a ponto de eu utilizar alguns recursos, mas não um monte, e a pessoa ficar confusa. Sabe aqueles cartões que vocês recebem de terapeuta que está escrito assim, eu faço isso, tem uns 10 itens. E aí você olha aquilo e diz assim, e aí? O que eu vou fazer com esse cara? Porque ele faz isso tudo, mas o que vai servir para mim? Então, quando a gente escolhe um recurso terapêutico para trabalhar, ele tem que estar alinhado com os nossos valores. E não precisa ser um monte. Tá? Então, uma coisa que eu fazia, né? Não é assim, eu via por instinto, né? Eu fazia um curso, por exemplo, eu fiz acupuntura. Aí eu ia lá, trabalhava com acupuntura para ver o resultado. Os clientes vinham, o que você faz? Acupuntura. Até que depois de 1 ano, 2, que eu já tinha feito curso, já dava aula, não tinha professor naquela época, eu dava aula de acupuntura e tudo, eu era uma boa aluna, fui uma excelente aluna, e aí me convidaram para ser professora. E eu dava aula para médicos, para dentistas, para psicólogos e tal, e atendia com acupuntura. Eu estava criando a minha história com a acupuntura. Teoria eu sabia tudo, mas eu precisava criar uma história. Tá? Depois de um tempo, surgiu a colorpuntura na minha vida do Peter Mendel. Aí eu fui lá, aprendi colorpuntura. Eu passei pelo menos uns 6 meses no consultório só fazendo colorpuntura. Eu tinha acupuntura, mas eu só fazia colorpuntura porque eu queria saber qual era o resultado que aquilo ia dar nos meus clientes. Em mim eu já tinha percebido o resultado, mas eu queria saber como que aquilo ia acontecer com o meu cliente. Aí eu usei, até eu ter uma história com aquele recurso como terapeuta, tá? Então, gente, não é o número de recursos que vai determinar que você é um bom terapeuta, e sim a experiência e resultado que você tem com cada recurso. Que resultado? O resultado primeiro seu, com aquele recurso,
e depois com os seus clientes. Se eu experimento uma coisa, essa coisa não é boa para mim, não adianta eu querer trabalhar com ela, porque eu não vou estar internamente alinhada com o recurso que eu estou utilizando e isso, no meu campo, não funciona. Tá? Então, quando você aprender algo, utilize e crie a sua trajetória. Se aprender mais alguma coisa, crie mais uma trajetória. Assim você vai criando credibilidade e confiança no seu trabalho. Isso gera valor, tá? Claro que, olha, uma carreira de sucesso não se faz só com valor monetário, não é isso que eu estou dizendo aqui. Isso é apenas um dos pontos importantes. Existem várias capacidades a serem desenvolvidas quando você realmente quer ser um agente de transformação no planeta. Aqui, nesse bate-papo, eu estou falando só alguns pontos sobre esse assunto, tá? E se ainda, ouvindo tudo isso, se ainda assim você tem crenças que não te permitem o alinhamento com esse ponto de vista, quer dizer, eu não vou cobrar, mas eu tenho vergonha, mas eu não sei o que eu faço, mas eu não me sinto seguro. Então, para isso, a gente pode, eu posso, né, como terapeuta, mais de 30 anos, nessa área de terapia holística, eu posso te auxiliar em relação a isso. Tá? Então, vamos recapitular um pouquinho o que foi falado aqui hoje. Tá? O valor do seu trabalho está diretamente ligado à sua transformação, através do que você oferece. E, para isso, quando você vai falar do que você oferece, você precisa dessa transformação, porque os teus olhos têm que estar brilhando. Tá? Então não adianta eu aprendo uma coisa, mas aquilo eu nem uso em mim, e aí eu vou conversar com o meu cliente para oferecer aquilo, mas comigo aquilo não fez absolutamente nada, mas tá na moda, então eu estou oferecendo para aquele cara e ainda quero cobrar por isso, tá? Vai conseguir cobrar por isso? Vai conseguir viver disso? Não, não vai. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que a gente forma o nosso campo vibracional. E para isso, a gente tem que estar diretamente ligado à nossa transformação através do que a gente oferece. Tá? Então, se o que você oferece é algo que transformou a sua vida, isso deve, né, ser o seu melhor resultado. Você é isso. Você é a transformação do teu produto. Você é essa vitrine. E muita gente quer fazer o quê? Quer oferecer um serviço, mas não quer ser a vitrine. Dá certo? Não. Então, você não vai oferecer uma terapia para o outro, você vai oferecer uma transformação. Então, o seu grande valor é a tua alegria de estar vivo ali na tua missão e se reconhecer como um ser lindo, alegre e próspero. Seus pés estão fincados na terra em total conexão com a abundância do universo. E nesse momento eu não tenho dúvida que todo ser humano é capaz de ter algo de valor para me oferecer. Seja o que for. Não importa o que é, mas tem algo de valor, de muito valor para me oferecer. Malu, mas você não faz caridade, você não está tendo sim, sem as pessoas saberem, porque eu acho que caridade é quando a gente faz ao outro sem querer nada em troca, então o outro não precisa nem saber que eu estou fazendo. E graças a Deus, eu trabalho com um recurso que eu posso atender pessoas aonde elas estiverem no universo, sem elas saberem. E eu não preciso correr atrás para saber do resultado. Isso, para mim, cumpre o que eu tenho que fazer sem troca, porque a troca é em meu benefício. É o benefício de eu estar ali me entregando naquele momento para fazer algo que me brilha os olhos. O outro tem que saber o que eu estou fazendo? Não precisa. Tá? Ele vai ter resultado? Vai.
Eu preciso ficar preocupada se ele não tiver resultado? Não, o resultado é dele, não é meu. O que o terapeuta às vezes se coloca é na posição daquele cara que é o poderoso e responsável pelo resultado dos outros, e ele não é. Ele é um mero agente de transformação. Ele está ali como um elo da corrente. Mas a transformação do outro é do outro. E quem faz essa transformação é a alma de cada um. Às vezes de uma forma consciente e na maioria das vezes não. E é assim que a gente vai evoluindo, abrindo percepção, expandindo consciência. A cura está na percepção, a cura está na expansão de consciência, a cura não está na limitação. A cura não está no eu não tenho, a cura está em eu enxergar todas as possibilidades que eu tenho. E eu tenho, inclusive, a possibilidade de um dia a Malu me atender e eu não vou saber. Então, eu tenho que estar na expectância de que o universo vai mandar para mim algo muito legal e que vai alavancar meu processo evolutivo, a minha cura, seja lá o que for. E se eu me fecho para isso, porque eu me coloco num lugar onde eu não tenho, eu acabo com todas essas possibilidades. Então, o nosso dever como terapeuta é educar os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos familiares, para perceber a grandeza que é estar vivo hoje no planeta. A grandeza de possibilidades existentes no planeta. Ah, mas nem todo mundo vai entender isso, Malu. Não precisa entender. Precisa abrir o coração e se entregar. Tá? Então, a gente precisa ter foco. Porque quando a gente coloca foco no que a gente quer, poupa tempo. E também nos permite não passar pelas frustrações que são desnecessárias. Eu passei por muitas frustrações. Eu desisti várias vezes. Eu montei outros negócios. Parecia que eu ia e vinha. Até a hora que eu entendi que eu não tinha como fugir disso. Que era o único caminho que eu tinha a seguir. E aí eu falei, eu não faço mais nada, eu vou fazer só isso. Aí o universo entende, porque é luz, energia e informação, essa informação vai e volta em resultado. Tá? Então, quando a gente tem um sonho, a gente precisa de foco, a gente precisa persistir, e se a gente não desiste, uma hora acontece. Ah, quando? Não sei, mas não importa, não é um sonho? Então, por que não viver um passo atrás do outro? Se é o teu sonho que você está vivendo, qual é o esforço de estar vivendo o sonho? Ah, mas eu ainda não cheguei onde eu queria. Não importa, mas cada dia você acorda com aquele objetivo, com aquele foco. Né? Então, a nossa realidade é criada através do impulsionamento desses sonhos.